Oi, pessoal! Eu sou a professora Bárbara, de História, do 7º ano, e hoje a gente vai aprender, vai dar continuidade para o conteúdo que a gente está tendo sobre o finalzinho da Idade Média. Hoje a nossa aula ela vai ser especificamente sobre as cruzadas. E daí a gente então vai aprender um pouco sobre o que foram essas expedições, esse conflito. Vamos lá? Então, o objetivo da aula é o seguinte, é compreender as mudanças que ocorreram na Europa do século XI ao século XV. Durante esse período do século XI até o século XV, a gente vai ter algumas transformações na Europa. Se vivia a chamada Idade Média, vocês já viram, já estudaram isso, e durante a Idade Média, ela durou cerca de 1000 anos. E nesses 1000 anos em que durou, que nós tivemos a duração da Idade Média, várias coisas aconteceram. E a nossa aula de hoje é sobre uma dessas grandes transformações que modificaram o mundo. E a gente vai ver especificamente o que aconteceu na Idade Média ali no continente europeu. Hoje, na verdade, a gente vai até para um outro lugar, a gente vai ver outras regiões. Aqui a gente tem uma imagem que talvez vocês já tenham visto em algum filme, vocês já tenham visto num jogo de videogame, de cavaleiros com armaduras, E eles sempre estavam com essa cruz, nesses conflitos. É sobre exatamente isso que a gente vai falar hoje. Logo vocês vão descobrir da onde vem essa referência dessas imagens que vocês possivelmente já viram em vários lugares. E o que é que a gente também tem para pensar, para falar sobre isso, Que esse foi um conflito que envolveu questões religiosas. E hoje, Você sabia que ocorreram ao longo da história inúmeros conflitos de ordem religiosa e que por causa da intolerância religiosa inúmeras pessoas morreram? Nós temos conflitos atuais que ainda envolvem o nome das crenças das pessoas e da qual elas vão acabar fazendo conflitos enormes, O que foram as cruzadas? Elas foram expedições militares que partiram da Europa entre o século XI até o século XIII, a fim de combater os muçulmanos no Oriente e retomar a Terra Santa. As cruzadas também é conhecida como Guerra Santa. E a Guerra Santa, ela vai ter inicialmente esse nome, porque como já comentado, ela tem um teor religioso, mas também ela vai ter vários outros critérios, que são as causas religiosa, a principal, comercial e territorial. Então, vamos dar uma olhada, o que foi essas cruzadas? Primeiro, a gente tem que ver aonde ocorreram as cruzadas. Durante a Idade Média, muitos cristãos, eles peregrinavam em centros religiosos, que eram Jerusalém, Belém, Nazaré. E o cristianismo, ele era a religião mais difundida na Europa medieval. A Igreja Católica, ela era a maior instituição que existia nesse período. Logo, os fiéis iam todos para esses lugares sagrados para os cristãos para visitarem eles, Aqui a gente tem um mapa para vocês se orientarem um pouco, Essa região onde está localizada Jerusalém, que é uma terra sagrada, chamada também de Terra Santa. Jerusalém, ela fica localizada numa região que nós chamamos de Oriente Médio. Hoje, ela
tem vários conflitos, porque existe um povo palestino que vive nessa região e também existe todo um conflito sobre a questão do Estado de Israel, mas aí isso é outras questões que vocês podem pesquisar, podem, né, acabarem estudando sobre esse conflito da questão palestina, que envolve ali a questão de Jerusalém, que é um conflito bem mais atual. Mas a gente está vendo, então, aonde que aconteceu, né? Qual o motivo aqui foi onde aconteceu e começou toda essa treta, né? As cruzadas, elas começam o seguinte, porque no ano de 638, a gente vai ter o seguinte, os povos árabes, eles vão começar a habitar essa região, que era um lugar sagrado também para os cristãos. Só que, inicialmente, esses povos árabes, eles conviviam de uma maneira super pacífica, paz e amor, com os cristãos que iam lá visitar. Era eles se entendiam e as coisas estavam tudo bem. Não esquecendo que quando a gente fala sobre o povo árabe, a gente está falando, né, de uma maneira mais simples para vocês entenderem, de uma localização de um povo que vive, que é de uma origem étnica e que vive numa região geográfica. Para você ser árabe, você tem que viver e nascer naquela região, né? Mas hoje, eu quero que vocês entendam o que acontece, como que é esse território de Jerusalém. Aqui eu coloquei um mapa para vocês terem uma ideia, né? Porque Jerusalém, ao longo da história, ela era um local, primeiro que era sagrado, então que era sagrado para os cristãos, Jerusalém, mas em 638, com a difusão do islamismo, que nós já vamos falar um pouco sobre ele, os árabes que se convertem ao islamismo vão também ter esse lugar como uma terra sagrada, e os judeus, uma outra religião, também vão ter esse território, né, como um território sagrado. Então, vamos lá, fixar. É importante saber que essa região, né, ainda hoje é sagrada para cristãos, judeus e muçulmanos. Aqui a gente tem uma imagem de Jerusalém atual, onde vão ter então lugares sagrados. É uma região que é muito visitada, principalmente para o turismo religioso, onde esses 3 grupos religiosos sempre vão lá. Mas como é que o conflito, né, como é que as cruzadas realmente vão começar? A gente já sabe aonde aconteceu e a gente já sabe que existem causas religiosas, comerciais e territoriais. Agora a gente vai ver como é que essa treta realmente iniciou. Teve, né, ali o seu play. Em 1071, os turcos da religião muçulmana, eles vão tomar esse território. Os turcos, gente, eles não são árabes. Porque, como eu já disse, para você ser árabe, você tem que pertencer a uma determinada etnia, uma região geográfica. Mas os turcos, eles se converteram ao islamismo. Quem se converte ao islamismo é muçulmano. Os muçulmanos, eles, assim como os cristãos, eles têm uma religião monoteísta. Eles acreditam apenas em um Deus, que eles chamam de Alá. O seu grande profeta é Maomé. Mas, veja só, os turcos se converteram e começaram a criar briga. E falaram assim, ó, não quero mais saber de cristão visitando a terra sagrada. Chega de visita. Eles queriam mesmo, né, partir para a briga. Em 1095, o Papa da época, que era o Papa Urbano II, ele vai convocar os cristãos para essa briga. E ele vai falar assim, olha, vamos colocar fim a isso, vamos chegar lá e vamos retomar a nossa terra sagrada, né? Acabar com esses infiéis, porque a gente também não pode esquecer,
como eu já disse, o cristianismo, principalmente a Igreja Católica, como ela era a grande instituição política, social, econômica do período, a gente vai ter o quê? A gente vai ter eles ditando, né, como é que os conflitos, inclusive, iam acontecer. E é assim que é dado início ao conflito que, ao total, geraram 8 expedições. Não foi uma guerra, um conflito que durou 3 anos, que durou 4 anos. Gente, as cruzadas, elas duraram quase 200 anos. E é sobre esses 200 anos de história que as cruzadas renderam que a gente está estudando agora. E a gente volta lá para aquela imagem lá que vocês já devem ter visto em algum lugar, com certeza, de um cavaleiro, né? Os participantes das cruzadas, eles consideravam-se marcados pelo sinal da cruz, ou seja, abençoados por Deus e que podiam, né, enfrentar todos esses conflitos porque eles estariam, né, ao lado, recebendo uma ajuda divina. Por isso, a imagem da cruz utilizada nos conflitos. Quais outras motivações para as cruzadas? Os mercadores pretendiam aumentar o comércio com o Oriente. Como assim? Quem são os mercadores? Na nossa aula anterior da Idade Média, eu falei para vocês que as cidades começaram a se desenvolver. Junto com isso, o comércio ele vai se revigorar e vai surgir uma nova classe social, que são desses pequenos comerciantes que começam a enriquecer. Esses caras são a burguesia. Esses mercadores, que são os burgueses, eles vão ver a possibilidade de sair da Europa, ir lá para o Oriente, para a região e fazer vários negócios, porque daí se ninguém barrasse a entrada deles nas regiões, nos lugares, eles podiam vender e, é claro, né, conseguir enriquecer muito mais. Os nobres esperavam obter mais terras. Os nobres, durante a Idade Média, eles se garantiam a partir do poder da terra. Quem tinha terra tinha poder. E eles viram a possibilidade de, se vencessem essas cruzadas, conseguir muito mais terras, logo, muito mais poder. A população mais pobre esperavam obter a salvação eterna, e essa também foi chamada de Cruzada dos Pobres. Como assim? A grande população, os camponeses, os servos, eles encontraram na participação das cruzadas a possibilidade de fazer o quê? Poxa, eu posso conseguir chegar aos céus. Por quê? Porque a vida toda deles eram guiadas sobre o pretexto de que eles não deveriam pecar e que a salvação, uma vida digna, ela não ia acontecer em terra, ela ia acontecer só quando eles morressem e fossem para o céu. Aqui a gente tem um mapa que mostra o caminho dessas primeiras cruzadas, né? A gente vai ver que aqui a gente está mostrando 4 dessas cruzadas, foram 8 ao total, e elas realmente, elas saíam do território ali da Europa e iam aonde está localizada a Terra Santa, Jerusalém, e tudo isso, é claro que acabou gerando um grande comércio. Um fato inusitado que aconteceu, né, durante esses quase 200 anos das cruzadas foi a chamada Cruzada das Crianças. Nessa Cruzada das Crianças se difundiu a lenda de que o Santo Sepulcro só poderia ser conquistado por crianças. Por quê? Porque as crianças, elas estariam isentas de todo o pecado. Tem várias lendas, tem gente que diz que isso não aconteceu, existem já outros fatos que dizem que ocorreu de verdade, mas inúmeras crianças dizem que foram encontradas em batalhas e morreram, né? Mas aí aqui a gente também fica com uma questão: o que é Santo Sepulcro? Alguém já ouviu falar em Santo Sepulcro? O Santo Sepulcro, gente, ele é o lugar sagrado para os cristãos lá em Jerusalém. Segundo, né, todo um contexto histórico e religioso,
é nesse lugar onde o corpo de Jesus, né, Jesus vai ressuscitar, é nessa localidade. Então, eles construíram uma basílica, né? Então tem um centro religioso ali, e como vocês podem ver, dentro dele existe o Santo Sepulcro. O Santo Sepulcro é um dos lugares mais visitados do mundo, porque cristãos das mais diversas origens vão lá, porque lá, né, é um lugar onde então teria ocorrido a ressurreição de Cristo. E quais são as consequências das cruzadas? O que aconteceu ao longo desses 200 anos de tantos conflitos? O aumento do comércio entre o Ocidente e o Oriente. E esse aumento do comércio entre o Ocidente e o Oriente é o que vai causar, né, uma grande disseminação do poder econômico desses mercadores, que são os burgueses. Os burgueses vão ter um grande acúmulo de capital e eles vão começar a ver que eles podem investir todo esse acúmulo de capital, de grana, começam a notar que eles podem investir todo esse acúmulo, né, em outras negociações, e eles vão ir para o Oriente pegar temperos, tecidos, mas isso daí também já é outra história que vocês logo vão estudar, né? A maior participação dos europeus no comércio de especiarias e artigos de luxo orientais pelo mar. E, então, a gente vê que esse aumento do comércio, ele vai acabar gerando, né, além dessa ideia de se buscar os materiais orientais, o comércio marítimo vai aumentar. A gente também tem que colocar aqui uma observação, é que esse contato com os árabes vai ser muito benéfico para os europeus, porque os árabes, eles já tinham um conhecimento muito maior que os europeus com relação às tecnologias de navegação e outras coisas. Então, de certa maneira, vários grupos vão se beneficiar das cruzadas. O enfraquecimento da nobreza guerreira. Como assim? Porque, num primeiro momento, como a gente viu, os nobres eles queriam ir para as cruzadas, porque eles viram a possibilidade de ganhar muitas terras. Mas o que acaba acontecendo? Acaba ocorrendo que esses nobres, ao longo desses 200 anos, é claro que gerações de família foram indo para a guerra, eles, na verdade, foram enfraquecendo, porque dessas 8 cruzadas, muitas, além da perca de pessoas, elas acabaram gerando perca financeira, né? E a gente, então, fica por aqui, né, como conteúdo, e daí agora a gente vai ver as atividades, ver o que vocês aprenderam sobre esse conteúdo, né? A nossa primeira atividade, na verdade eu coloquei aqui 3 atividades, pessoal, a 1, a 2 e a 3, e essas 3 atividades, elas são discursivas. Então, eu quero que vocês peguem o caderno de vocês, anotem lá a aula do 7º ano de História e que vocês façam, né, essas questões lá e respondam. Vocês vão ter alguns minutos para vocês responderem elas, né? E a gente já retorna para ver a correção certinha dela.
Vamos ver a correção dessas questões? A questão número 1. O que foram as cruzadas? Bom, como são questões discursivas, não precisa estar igualzinho a resposta que a professora vai dar para vocês. Vocês podem escrever com as palavras de vocês, né, gente? Mas, basicamente, as cruzadas foram expedições, uma guerra, né, que envolveu as forças religiosas, mas também comerciais, envolveu principalmente dois grupos religiosos, os católicos, né, e os muçulmanos. É isso. 2. Qual a localização geográfica das expedições das cruzadas? A localização geográfica foi Jerusalém. Vocês também podem chamar de Terra Santa, né? Ela tem, algumas pessoas chamam ela assim, mas é isso. A gente viu o mapa. E 3. Por quais motivos a Terra Santa era considerada tão importante para os cristãos? A gente volta lá no Santo Sepulcro, que eu mostrei para vocês. Aquela região, além de ter sido habitada, foi onde Jesus viveu, conviveu, propagou as suas ideias, né, o cristianismo, também foi o local onde ocorreu a ressurreição de Jesus Cristo. Então, vamos ver a atividade seguinte. Agora a gente vai fazer um quiz. Quiz é um joguinho bem rápido de perguntas e respostas. A questão número 1 do quiz é a seguinte. Na chamada Terra Santa, Jerusalém, convivem 3 diferentes grupos religiosos. Quais são eles? A. Cristãos, budistas e hinduístas. B. Cristãos, budistas e muçulmanos. C. Cristãos, muçulmanos e judeus. D. Cristãos, judeus e shintoístas. Eu vou dar alguns minutos para vocês responderem e a gente já
vamos dar uma olhada na resposta agora? Essa é bem fácil. Então, a resposta correta da questão 1 do quiz é C, cristãos, muçulmanos e judeus. Vamos fazer agora a seguinte? Questão 2 do quiz. Ao participarem das cruzadas, como os seus participantes sentiam-se? A, marcados pela honra. B, marcados pelo sinal da cruz. C, marcados pela derrota. D, marcados pela fé. Vocês têm alguns minutinhos para vocês fazerem essa atividade e a gente já volta para finalizar a nossa. Qual é a resposta correta dessa questão 2 do quiz? Então, ao participarem das cruzadas, como os seus participantes sentiam-se? A resposta correta é a B, marcados pelo sinal da cruz, por isso a cruz nas suas vestimentas. Agora a gente vai retomar rapidinho o que a gente estudou nessa aula, né? A gente viu o que estava acontecendo na Europa durante o período da Idade Média. E durante esse período da Idade Média, a gente está vendo o finalzinho já da Idade Média, começam a ocorrer várias modificações, transformações nas cidades, no comércio, uma nova classe social vai surgir, que são os burgueses. E nesse momento vai acontecer uma treta gigantesca entre os turcos, que eram muçulmanos, e os cristãos,
onde o Papa Urbano II, naquela época, ele vai dizer o seguinte, né? Vamos tentar dar um jeito nisso, porque os turcos eles vão tomar a terra sagrada, né, dos cristãos, que é Jerusalém, onde vários cristãos, desde aquele momento, lá da Idade Média, iam visitar aquela região. E então esse conflito ele vai ter inicialmente uma ordem religiosa, mas ele também vai ser comercial, porque os mercadores, que são os burgueses, vão ver uma oportunidade de ganhar dinheiro com todas essas viagens, né, e a possibilidade grande ali de aumentar o seu capital. E ele também vai ser territorial, porque a gente vai sair do continente da Europa e vai ter um conflito que vai atravessar outras regiões e um outro continente. A nossa aula de hoje, então, foi sobre as cruzadas. A gente continua na aula seguinte, falar um pouco mais sobre esse final da Idade Média e até a próxima, pessoal!